Rapaziada, você já ouviu falar em teia de significado? Teia de significado é uma coisa que envolve o momento que a gente está vivendo, seja ele qual for, quando foi. Nós tínhamos uma teia há 20, 30, 100 anos atrás, hoje temos outra e teremos outras no futuro. Vamos falar um pouquinho disso. Salve rapaziada, meu nome é Da Rossi, bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre teias de significado. É claro, essa ideia surgiu na minha mente do nada, não. Eu li um livro que comentava sobre, veio um insight na minha cabeça que, isso é parte de uma coisa que todo mundo precisa ter dentro de si. Pra estar consciente, de olho aberto com as coisas que estão acontecendo e não ficar indo com a maré do jeito que ela é, do jeito que ela vem. A gente naturalmente já costuma acatar a maioria das coisas que vem fácil pra gente, a gente já pega como verdade, põe no bolso e sai andando. Mais uma coisa resolvida. Na verdade não tem nada de resolvido aí, né? Pelo contrário, às vezes a gente só agravou o problema porque não pensou sobre. E a teia de significado é muito interessante porque ela simplesmente diz que o que a gente tá vivendo agora talvez não faça diferença no futuro, ou seja, talvez não tenha a mesma importância que a gente dá hoje no futuro. Um exemplo, antigamente a gente pode falar de várias épocas e várias situações diferentes entre coisas que tinham importância e hoje não tem mais, certo? Você concorda que a pessoa que vivia no campo há muito tempo atrás, por exemplo, a minha avó que vivia na roça, naquela época várias coisas eram importantíssimas no dia a dia deles e várias coisas que eles acreditavam eram imprescindível, e hoje, ou melhor, pouquinho tempo depois já não fazia mais diferença. Para ir comprar as coisas na cidade era um baita evento, porque tinha só uma vendinha, às vezes você tinha que pedir as coisas na vendinha que o cara ia encomendar ou ia buscar mais longe, ou então todo dia tinha um determinado horário para ir lá tirar o leitinho da vaca e tal, e se não fizesse isso ou não fizesse aquilo. E as etiquetas, então, era de extrema importância, apesar de toda a simplicidade, tá sempre limpinho, porque isso era sinal de várias coisas dentro daquela sociedade. Ou então a moda te levava para um terno, para uma gravata, aquele calor da bexiga, aquele negócio desconfortável, e era imprescindível tá sempre nos trinques, com aquele sapato apertado, aquela roupa, sabe? Mas aquilo era de extrema importância na época para a sociedade do jeito que ela se configurava. E as coisas foram mudando, tudo ficou um pouco mais relaxado. De repente essas roupas mais desconfortáveis, elas são já direcionadas para outras coisas em momentos específicos. Ou então, por exemplo, quando eu era mais novo, quando vieram os primeiros bips, ou então os primeiros celulares, como aquilo influenciava na importância que era na etiqueta, na maneira de lidar com as coisas no trabalho, na importância que você dava pro bip, por exemplo, no celular, nos primeiros telefones, por exemplo. As verdades absolutas da sociedade já foram mudando desde muito longe, muita coisa já não fazia diferença, e essas teias de significado vão mudando sem parar. Você concorda que as cartas, o cartão postal, o telegrama era uma coisa que fazia parte do mundo que a gente conhecia, ele funcionava de acordo com essas possibilidades de comunicação, e tudo hoje já é diferente. Coisa que você demoraria uma semana para receber uma carta, coisa mais, hoje em segundos você fala, você contacta uma pessoa, e na verdade hoje a vontade já é mais de não falar com ninguém, porque você sabe que não precisa nem esticar o braço, nem pensar muito, você já tá conectando com pessoas do outro lado do mundo. Todo o significado que tinha, as etiquetas de resposta, de escrita, porque convenhamos que como demorava muito para chegar uma informação lá e aqui, então tinha que ser tipo tudo muito direto ou muito bem escrito, e hoje na verdade você escreve, corrige, descorrige, fala errado, se corrige e tá tudo bem, porque é tudo tão rápido de se resolver. Então isso já foi mudado, mais uma teia de significado. E imagine que hoje a gente tá em cima do momento de transformações dessas teias novamente. Lógico, são diversas as teias, mas eu diria que a teia geral está mudando no momento, porque as tecnologias estão vindo desenfreadas e a maneira que a gente vê o mundo, lidar com elas e interage com tudo isso tá mudando. Traz uma necessidade enorme de enxergar o mundo como ele é agora para ver para onde ele tá indo, porque o que a gente considera importante agora já não vai ser mais. Próximos meses, no próximo ano. E esse ar de flexibilidade na nossa vida é importantíssimo, porque as coisas não perguntam se pode mudar ou não, elas mudam. E aí eu trago para você essa realidade da seguinte maneira: pega os seus avós, como seus avós se vestem, agora como que eles veem o mundo e o que eles acham das coisas que acontecem hoje, da maneira que os jovens se comportam, das maneiras até que os adultos se comportam. Eles muitas vezes estão parados naquela teia de significado. São poucas as pessoas que se renovam ou
ou que se renovaram daquela época. Eles ainda enxergam o mundo com aquela visão. Já os nossos pais, por exemplo, eles já carregam uma teia muito pesada da época deles, mas já não é a mesma dos nossos avós. O que era importante na época dos nossos avós já se fizeram muito menos importante na época deles. E na nossa, por exemplo, eu na faixa dos 20 e poucos anos, muitas coisas que minha mãe pensa, por exemplo, hoje eu tenho pra mim com convicção, apesar de levar em consideração a experiência de vida e tudo mais, mas muito dos valores, da maneira com que ela enxerga o mundo, que ela interage com o mundo, já não vale pra mim, porque eu já nasci envolto de uma realidade bem diferente. A minha teia de significado já é muito diferente da dela, e já não considera várias das coisas que bloqueiam ela e que bloquearam minha avó, por exemplo, já não considera mais. Porém, eu com 20 e poucos anos, já tenho muita coisa construída dentro de mim que já não se aplica ao meu irmão, que tem 10. Por exemplo, a vida dele, as influências musicais, a sociedade como se comporta à volta dele já é bem diferente. Eu diria que para ele é até um pouco mais difícil de lidar, porque a quantidade de informação e de coisas aumentou absurdamente. Para minha avó, a maneira com que meu irmão se comporta vai ser um absurdo por muito tempo. Para minha mãe, a maneira que ele vai se comportar, as coisas que vão aparecer para ele, os novos estilos, as novas modas, as coisas com que ele vai estar inserido vão ser absurdas para minha mãe. Porque para mim, que tenho 25, eu já olho assim e falo, meu Deus, que é isso, velho? Como assim? E eles já estão tratando de assuntos totalmente diferentes. A importância que as coisas têm dentro do círculo das pessoas da idade dele é de extrema diferença. Então o que eu posso esperar pro futuro? E o que pode ter certeza que ele vai notar nas próximas gerações? Ele tem 10 hoje, aqueles que estão na maternidade vão ter um sentido totalmente diferente para a vida. Você concorda? Então o que a gente tem hoje, não se prenda, aprenda a conviver, a absorver, a lidar com as ferramentas do jeito que elas são oferecidas para nós hoje, mas se prepare, porque amanhã tudo isso já não tem importância. Muitos dos conflitos sociais que nos bloqueiam hoje, que você fala assim, não, isso não pode, isso pode. Novas visões vão aparecer e todas as pessoas vão aprender a lidar com as coisas de um jeito diferente. E isso já virou questão do passado. Na verdade, isso nem tormenta mais. Olha, temos esses 3 parâmetros sobre essa questão e nenhum deles fez sentido, ou só um deles fez sentido, e é assim que a gente lidar com isso. Próximo, porque lembra, as coisas estão evoluindo, nós criamos soluções para determinados problemas e novos problemas surgem. E a necessidade de ficar lidando com os mesmos probleminhas acaba sendo suprida pela urgência de problemas maiores a serem resolvidos, entende? Então tudo aquilo que na sua cabeça, não pode, nossa, isso não é assim, inadmissível, cara, repense tudo isso. Tudo bem, você não precisa abrir mão dos seus valores, é óbvio, o senso de certo e errado dentro do seu coração, mas simplesmente se desvencilhe das verdades absolutas. Tudo vem se transformando, e a partir do momento que uma nova solução surge, uma nova maneira de olhar para o mundo através daquele prisma também surge, e a gente precisa absorver para se preparar, porque é lógico, temos os nossos limites, as coisas em que acreditamos, e nós enxergamos muitos problemas vindo antes deles acontecerem, e vemos histórias se repetindo, porque eu com 25 já vejo no meu irmão coisas que eu vivi e que estão só acontecendo de novo. Imagina, a minha mãe viu isso em mim e agora tá vindo isso no meu irmão. A minha avó viu isso na minha mãe, que viu isso em mim, que viu isso no meu irmão. Então as histórias se repetem. Tem vários músicos que cantam isso, vários poetas que traduzem isso nas músicas que a gente muitas vezes não absorve, não tenta nem entender, a gente só dança. Mas isso vem sendo falado por filósofos e pelas pessoas que vêm decodificando a vida por todo esse tempo. Tá tudo mudando. Flexibilize-se. Pega essa palavra. Mas você entende, pessoal? Enxergue as teias de significado do momento, não se apegue a elas e se prepare para o futuro que tá aí. E ele vai precisar de você lúcido e não relutante. Vai precisar de você comprometido em resolver, em melhorar as novas questões que aparecem. E para isso você precisa estar consciente de como as coisas funcionam no decorrer de toda essa caminhada. Meu nome é Da Roça, se inscreve no canal, o apoio está aqui embaixo. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.